Amigos do canal Calcio Parlato, aqui hoje vamos fazer uma análise de qual time joga melhor na Itália. E não estamos falando de resultados, vamos tentar analisar o esquema de jogo, vamos tentar analisar o prazer de ver jogar, vamos tirar um pouquinho o lado do torcedor e vamos dar um olhar mais de apreciador do bom jogo de futebol. Se fala que na Itália tem treinadores entre os melhores na Europa e que esse ano, com a volta do Spalletti, com a volta do Sarri, de fato se alcançou uma qualidade, volta do Allegri, uma qualidade bastante interessante em relação ao tipo de jogo. Mas assim mesmo, é de fato um campeonato com jogos bonitos? E se sim, qual o time que joga melhor? Bom, vai aqui a minha análise. Não vou escolher o melhor jogo, vou deixar isso para vocês opinarem aqui nos nossos comentários. Sempre lembrando que nós respondemos, se tiver pergunta, nós comentamos, se tiverem alguma discordância com aquilo que vocês falam, é sempre bem-vinda, assim como alguma concordância. Enfim, vamos criar esse canal sempre aberto, sempre livre, sem nenhuma censura, sempre com bom humor, claro, e com o mútuo respeito que pauta todas as nossas atividades. Então, vamos lá. Eu começaria pelo Napoli, porque está em cima da tabela. O Napoli tem um jogo bonito de se ver. Minha opinião, sim. Por quê? Porque é um jogo muito dinâmico. É um jogo que consegue fazer com que o time seja ofensivo, mas sem deixar, ao mesmo tempo, extremamente enfraquecida a zaga, porque tem um cérebro no meio de campo, um certo Ruiz, que é um jogador com uma inteligência futebolística impressionante, porque tem um zagueiro muito bom de bola, que é o Koulibaly, e porque tem um centroavante e um ala, um atacante extremamente habilidoso. O Insigne, um dos melhores jogadores da Copa da Europa, recentemente encerrada e ganha pela Itália, e o Osimhen, nigeriano, que vem chamando a atenção desde o ano passado, embora o ano passado tenha tido vários problemas relacionados à Covid, relacionados a um problema no ombro, que o deixou praticamente fora de combate por mais que metade da temporada. Conseguindo seguir nesse eixo, sobretudo central, com a variação do Insigne na lateral, e colocaria também o Zielinski, um jogador interessante em termos de construção e de distribuição de jogo na parte do ataque. Bom, esse Napoli, quando se movimenta de forma muito harmônica. Não tem momentos de grande quebra, não tem momento de desespero, tem a velocidade certa para fazer os contra-ataques, mas consegue, de forma bastante sólida, se defender e sempre propor o jogo. Isso que é interessante. Quando se pensa em um jogo bonito, o Napoli propõe um jogo bonito? Sim, minha resposta é sim, mas vou deixar também, como sempre, a avaliação para vocês. Vamos seguindo, e não necessariamente na ordem da tabela, mas eu quero colocar aqui, por exemplo, a Inter de Milão. A Inter de Milão que, depois o Antônio Conte, deixou em herança esse 3-5-2 em relação ao esquema de jogo, muito bem azeitado, com uma facilidade clara, desse, que o próprio esquema propicia, de desfrutar ao máximo as qualidades ofensivas dos laterais, no caso, o Dumfries e o Perisic, ou o Darmian, mais ou menos, do meu modo de ver, ou o Perisic, que tem capacidades ofensivas importantes.
Mas é um jogo bonito, é um jogo que a gente faz com que a gente possa lustrar os olhos. Minha resposta, sim, porque tem, claro, uma predisposição ao contra-ataque, claro que tem uma predisposição ao jogo em velocidade, mas tem muita verticalização. É um jogo que verticaliza muito, é um jogo que se abre muito, é um jogo que vê a participação de todos os jogadores, que vê o inserimento e a penetração de zagueiros, e que só, eventualmente, pode parecer um pouco estéril se a gente se parar um pouco na questão do centroavante, né? Talvez o Dzeko não seja a figura ideal, né? Embora tenha arrancado ótimas avaliações dos jornais e críticas, claro que o Lukaku deixava esse time muito mais espetacular, né? A arrancada, a aceleração do Lukaku é única, né, no panorama europeu, um dos melhores centroavantes da Europa. E seguindo, a Fiorentina, que jogou contra a Inter, um jogo que, de fato, pareceu que estava colocando a Inter em grande dificuldade. A Fiorentina tem um jogo muito ofensivo. A Fiorentina é um jogo muito propositivo. A Fiorentina tem um jogo muito mais voltado ao ataque do que à defesa. Não é um jogo de contra-ataque. É um jogo de pressão constante, de pressionar a saída de bola, fechar todas as linhas de passagem do adversário e, com isso, criar sempre muita dificuldade. Ou a zaga, o goleiro, quebra a bola, e a segunda bola da Fiorentina é muito eficaz, e se cria imediatamente uma ação de resposta, ou se perde a bola no primeiro quarto de campo do adversário, a Fiorentina reconquista e vai na verticalização procurando o Vlahovic, que é um dos melhores centroavantes do campeonato. Sem contar o Gonzalez, que é um grande talento e que consegue driblar, que consegue acelerar e consegue criar grande dificuldade para os times adversários. O que dá gosto de ver na Fiorentina jogar? Dá gosto ver a fase exatamente de proposição. É um time que tem falhas na zaga, mas é claro que é uma compensação. O grande volume de jogo. Bonaventura, o Torreira, são jogadores que têm uma predisposição muito mais a ataque do que simplesmente ficar em campo como aquele volante que para a ofensiva adversária. O próprio Milenkovic, o zagueiro, tem uma predisposição interessante. Quarta, né? O outro zagueiro da seleção argentina, uma predisposição muito ampla. Embora jogando a 4 atrás, os dois laterais se propõem muito. Biraghi, que sempre fui acostumado a jogar com a zaga a 3, e, portanto, ele como lateral tem grande disposição, né? E o Odriozola, esse jogador do Real Madrid emprestado para a Fiorentina, que também tem uma grande predisposição ofensiva. A Fiorentina chega em 6-7 em vários momentos do jogo, numa situação de proposição. Jogo muito bonito. E o Milan de Pioli? É um jogo bonito? Olha, o Milan de Pioli, eu digo sim, mas eu digo que é um jogo mais pensado, é um jogo mais construído para aquela situação de solidez. Tem uma zaga sólida, né, porque o Kier e o Tomori são dois zagueiros acima da média. Tem o Theo Hernandes, que é um tercino, né, aquele lateral de zaga extremamente propositivo, mas muito bom na fase defensiva. Vai melhorar? Pode melhorar com certeza, mas aí, claro, não pode prejudicar essa predisposição que ele tem no ataque. E tem um meio de campo sólido. O Kessie sempre foi um volante muito agressivo, com muito bom toque de bola. O Tonali sempre foi um volante também acostumado a jogar na frente da zaga. Então, esses jogadores, que são os dois volantes que jogam entre a zaga e a linha logo atrás do centroavante, são jogadores que dão solidez. Então, eu vejo o Milan como um time que joga sólido. Eu não diria que seja espetacularmente bonito ver jogar o Milan, mas é um jogo de resultados. Essa é a minha opinião. Espero e aguardo comentários, evidentemente, ao contrário.
despido de qualquer, se possível, né, de qualquer torcida. E a Atalanta? A Atalanta joga bonito? A Atalanta joga bonito para quem gosta de futebol e que, por exemplo, gosta muito de futebol inglês. Eu sou um apaixonado de futebol inglês e acredito que a Atalanta tem um tipo de jogo muito parecido. Tem uma grandíssima intensidade, uma velocidade, 2 toques no máximo e, sobretudo, um posicionamento sempre muito inteligente de seus jogadores. Muita proposição. É um time que dá muita pressão, mas com essa pressão no meio de campo. Não necessariamente precisa ser aquela pressão absolutamente alta. E tem todos os zagueiros capazes de sair da linha para ir agredir aquele que esteja passando do meio de campo. É uma constante, é uma movimentação constante. Isso gera o quê? Gera a facilidade de recuperação de bola e em velocidade, sobretudo quando o Muriel também joga junto com o Zapata, se criam situações de jogo muito bonitas. E as inversões dos laterais? Né? Esse é um clássico do jogo do Gasperini, um clássico do jogo da Atalanta. São lindas de serem vistas. Então, a Atalanta também coloco aqui como uma das melhores times, ou no melhor time de jogo. E as duas de Roma, Lazio e Roma. Tivemos o derby, né? E no derby nós vimos momentos alternos de jogo bonito. Jogou bonito a Lazio, no meu modo de ver, talvez mais bonito, porque mais organizado da Lazio. Umas trocas de passes de uma beleza, de uma quase poéticos lá na frente, o Milinkovic-Savic, o Felipe Anderson, o próprio Immobile participando muito dessa construção do jogo, dessas tabelas. Claro, teve algumas falhas na zaga, teve. O Vinha, por exemplo, ontem fez um jogo horroroso, né? E deixou o Felipe Anderson praticamente pisar em cima dele toda hora. Mas o jogo da Lazio é um jogo muito inteligente. O Lucas Leiva, que é aquele jogador que pensa, que coloca de frente na zaga, não tem hoje, me parece, mais uns 90 minutos como sempre teve, né? E isso pode prejudicar um pouquinho. Mas é uma Lazio muito interessante, que joga um futebol muito propositivo, que se movimenta em pouquíssimos espaços, né? Vocês veem, sobretudo nos primeiros 30 minutos de jogo, a capacidade da Lazio se mexer sem deixar a possibilidade também no contra-ataque, porque muitas vezes o jogador pode estar impedido, né? Porque a linha de zaga sobe muito. Ótimo o esquema e a interpretação de futebol do Sarri. E o Mourinho? Mourinho que é um treinador que tem mostrado uma capacidade muito interessante de gestão, né? Um grande gestor, mas também no meio de campo ele tem umas sacadas muito interessantes. Acho que falta ainda azeitar alguns movimentos. Por exemplo, no derby, o Abraham ficou muito isolado, né? Mas o Zaniolo, por exemplo, ele é aproveitado em toda a sua potencialidade. O Zaniolo é um poder, ele tem uma força, tem um estilo, é algo que faltou, com certeza, na seleção de Mancini, porque é um jogador que dá uma qualidade incrível, né? E é um jogador que pisa na área, ao mesmo tempo cobre e que dá e cria muito volume. Mas tem jogadores muito interessantes que conseguem jogar de forma coletiva, de forma muito interessante. Eu gosto muito do Mkhitaryan e acho que o Veretout, que não está em grande forma, e o Pellegrini, que não estava no jogo do derby, são outros dois jogadores em lugares diferentes, em postos diferentes, mas são jogadores que dão uma certa vivacidade. O Veretout verticaliza muito, o Pellegrini tem uma fantasia e tem uma capacidade de gerenciar a construção da bola no ataque, que é fantástica. Coloquei aqui algumas das equipes que jogam um bom futebol. Assisti, agora há pouco, o jogo do Torino contra o Venezia, e achando que o Torino ia entrar nesse seleto grupo de
times que têm um futebol bonito, que você tem apresentado nas primeiras 6 rodadas do futebol bonito. Fiquei um pouco decepcionado, né? O Venezia teria talvez até merecido ganhar. O empate foi justo, mas no final ficou em 10 por uma bobagem na zaga. E o Venezia tem mostrado, de fato, um futebol muito interessante. Tanto o Venezia, né, como a própria... tanto o Venezia como o próprio Torino, em alguns momentos, mas não no jogo de hoje. Hoje, de fato, ele regrediu bastante por vários momentos de insegurança, mas também pelo ótimo jogo do Venezia. Né? Outro time também que poderíamos colocar aqui é o Spezia, do Thiago Motta, que joga um futebol muito propositivo, mas são, tanto o Venezia como o Spezia são 2 times com a média mais baixa de todos os jogadores que, pelo menos, são quase sempre titulares. Isso, claro, vai fazer a diferença na questão da experiência. Bom, aguardo os comentários de vocês. Quem jogou o melhor futebol até aqui, nessas primeiras 6 rodadas do italiano? Até a próxima.